Esse evangelho, segundo o Espiritismo de hoje, que está no capítulo Honrai a vosso pai e a vossa mãe, e vem com um comentário sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual, ele traz essa compreensão de desapego no sentido do sangue, desapego no sentido dos próprios momentos, do nome, da aparência da família, porque o apego, muitas vezes, se não todas as vezes, ele tende a gerar uma comparação. E nessa comparação nós passamos a fazer rejeições. É muito comum a gente fazer rejeição. Então, como uma comparação e uma rejeição? Antigamente você tinha os nobres. Quem eram os nobres? Os que diziam que tinham sangue azul. Quem é que tinha o sangue azul? Era quem era descendente dos primeiros líderes que foram governantes de um determinado povo. Então, aqueles primeiros líderes tinham uma linhagem de sangue, tanto que herdava muitas vezes o primogênito. Então, o que valia era o corpo, era o sangue. E até hoje há resquícios disso quando as pessoas comentam, por exemplo, sobre adoção. É como se o sangue fosse mais forte do que tudo. Quantas vezes nós não ouvimos falar, ou nós mesmos pensamos, quando falamos de órfãos, de adoção, e trazemos à baila da nossa mente casos negativos para nós. Há uma escolha, uma comparação, de que aquela pessoa que adotou aquele órfão não sabe nem qual era a linhagem dele, qual é o tipo de pessoa, e aí começa a lembrar casos que deram problemas em adoção e atribui isso ao sangue, e não atribui isso à natureza inicialmente moral daquela pessoa, daquele espírito, e em conjunto com isso, a formação moral que compete ao casal que porventura adota aquela criança. Hoje a gente já sabe que as crianças são vasos de amor. Tem aquele livro As 5 Linguagens do Amor, acho que é do Gary Chapman. É muito interessante que ele fala isso, né? Que as crianças, o que elas mais querem é amor. E que não tem essa coisa de dar muito amor à criança e mudar negativamente as características dela. Porque ela exige naturalmente amor. Mas na prática, muitos pais, muitas vezes, têm os filhos e estamos muitas vezes mais focados no alimento físico do que no alimento espiritual. Muitos, com os filhos biológicos, se não pudéssemos pensar em uma maioria, dizem que tem um bom lar, porque estão casados, porque têm os filhos, mas não percebem, por exemplo, que aqueles filhos têm inclinações que já vêm de uma tradição espiritual da formação dele em várias existências. Ele tem necessidades e que ele foi colocado, eles foram colocados naquele núcleo que a gente chama de família, para que eles recebessem amor e formação. Amor e orientação. Amor e limite. Encher de amor não é encher de mimos. Porque, como dizia a Joana de Ângeles, por mais que a gente ame alguém, a gente não pode tomar remédio pela pessoa.
Você imagina uma criança que se desespera quando vê a vacina. Se o pai fosse lá e tomasse a injeção por ela? Ah, porque ele vai chorar. E aí, se ele não tomar a vacina e você tomar, para você não vai servir, talvez? E ele vai morrer. Assim, ó, a vacina, assim o remédio. Então, a forma de amorosidade que vem do lado da formação moral tem a ver com essa questão do parentesco corporal e espiritual. O modo de formação, de presença, de amor, tanto faz se é filho biológico ou se é não biológico. Porque os laços não são os físicos os mais importantes, mas os laços espirituais. Como nós sempre comparamos, uma existência, uma vida que não cessa, é como um colar cheio de bolinhas. Cada bolinha está ligada por um fio. Esse fio é a vida. Cada bolinha é uma encarnação. Então, quem nasce, por exemplo, esse menino que chora agora, ele não vem zerado moralmente, intelectualmente, ele não vem. Ele vem com toda uma carga da bolinha anterior, da encarnação anterior. E ele veio para essa família que está aí com o pai e com a mãe, ou porque ele já tinha afinidade, já participou da família deles em outra ou outras encarnações anteriores, e eles têm afinidades, e essas afinidades deles, eles têm ainda muito o que aprender juntos, e ou eles são opostos, eles têm conflitos. Aqueles casos do irmão, que diz a história lá de Esaú e Jacó, que desde a barriga da mãe, os irmãos gêmeos brigavam entre si. Quer dizer, eles tinham uma carga de outro momento, de outra encarnação. A filha que tem rejeição à mãe, o filho que tem rejeição ao pai desde sempre, às vezes sem nenhum motivo aparente. Não existem casos assim? E para quê? O Criador vai unir opostos dentro de uma casa, porque quando ele vem dentro de uma sociedade que o centro, o núcleo é a família, e que o pai, nas nossas tradições, nos nossos costumes, deve amar ao filho, e o filho deve amar ao pai, são os chamados laços de família. Aquele que tem oposição, ele pode ter rejeição, raiva ao pai, à mãe, mas dentro dele, ele tem uma luta dele com ele mesmo, porque ele entende que não era para ter raiva do pai nem da mãe, era para ele amar. Então, o marco da família faz com que a gente sempre se questione a cada palavra agressiva que a gente diz com o pai, com a mãe. Seja um bom pai, seja um pai com dificuldades de assumir a responsabilidade da paternidade. Por mais que a gente ache que tenha razão, não é normal para nós, conosco mesmos, agredirmos por atos, palavras, ou mesmo com atos físicos de violência os nossos pais. Dói mais em nós. Quem nunca disse uma palavra grosseira com o pai ou com a mãe aqui? Nunca disse. E quem já disse? Doeu? Dói. Ah, mas o meu pai era alcoólatra. Ah, mas o fulano praticou assédio moral, assédio sexual, mas dói.
Por mais que a gente ache que tenha razão, uma coisa lá dentro de nós grita que a gente não deve gritar com os pais, que a gente deve aceitar, perdoar, orientar, amar, calar, mas a gente não deve agredir. Que a gente, se foi assediado, agredido, se não recebeu o amor que devia, se não recebeu a atenção que devia, a gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Se a gente não recebeu amor, a gente vai amar. Se a gente recebeu dor, a gente não vai gerar dor. Se a gente recebeu falta de amor e indiferença, a gente vai amar e não vai ser indiferente. Essa é a luta que tem dentro de nós. Porque, grosso modo, há um laço espiritual que supera o laço material. Pode ser o pai e a mãe ruim como a gente achar que eles podem ser. Dentro de nós não é fácil. Por quê? Porque naturalmente toda uma carga de existências anteriores nos colocou no lugar certo e na hora certa com os pais certos. E que, independentemente do que aconteça, independentemente da rejeição que a gente tenha, a gente tem que ter desapego às posições, às situações, e deve trabalhar o amor. Porque começa tudo de dentro de casa. Porque dentro de casa tem dentro de nós. Se a gente é a mudança que a gente quer ver no mundo, o mundo à nossa volta tende a mudar. Então, a discussão quando a gente coloca é, independentemente se é filho carnal, se é filho adotivo, independentemente se o pai é bom ou se a gente acha que ele não é bom, se a mãe é boa ou se a gente acha que ela não é boa, não importa. Se a gente já sabe o que é bom, se a gente está brigando pelo que é bom, então a gente deve fazer o que é bom. Se a gente quer perdão, a gente perdoa. Se a gente quer amor, a gente ama. Se a gente queria que o pai tivesse tolerância para certas bobeiras que a gente faz e calasse um pouco e nem sempre batesse, né? Porque tem pai que não perdoa nada, bate na hora. Por que a gente também não aprende a calar, a tolerar, a não dar a resposta imediata? Por quê? Que muitas vezes, por não percebermos que os laços são os mais importantes no nível espiritual, a gente vai e acaba uma festa de família e agride uma com a roda de conversa em casa, estraga o Natal, estraga o Ano Novo. Às vezes não bate, às vezes não quebra tudo materialmente, mas destroça cruelmente o coração das pessoas com palavras. A gente quer resposta, não, a gente quer responder, a gente quer agredir e agride. Mas se a gente desse um passo acima do assédio, um passo acima da rotulação do pai ou da mãe como bom ou ruim, mas principalmente quando a gente rejeita, se apega a algo que a gente não gosta, porque é impressionante. Paulo dizia, vê tudo, mas retém o que é bom, mas a gente não. A gente vê tudo, mas retém o que a gente acha que é ruim. E pergunta por que a vida da gente é ruim. E aí vem a questão do livre-arbítrio, da evolução espiritual, que faz com que a gente dê um passo, supere não só o sangue, a linhagem biológica, pense na essência, esvazie o seu coração, porque de um vaso cheio, principalmente para pessoas que têm o espírito imperfeito, que estão com o vaso cheio de ódio, de lembranças negativas, olhando para o passado,
querendo ser a palmatória do mundo, quando o vaso está cheio, não cabe mais nada. Se está cheio de ódio, lembranças negativas, vontade de ser mais do que o outro, vontade de mostrar para o pai que agora você pode bater, ao invés de se tranquilizar, esse teu vaso está cheio. No vaso cheio não cabe mais nada. Diziam os taoístas, o pote tem lá a formação dele de quê? De argila. Tem os desenhos no pote, tem as arrudias do pote, tem o barro do pote, mas o poder do pote é o vazio, porque um pote serve para botar alguma coisa dentro. A gente olha para o pote e esquece para que é que serve o pote. Ou não é assim? Pote cheio, já pensou? Eu acho aquele pote lindo, aí eu encho ele de barro, ele perdeu a razão de ser um pote. Não é não? Ele virou outra coisa, não pote. Assim é uma família. Ela nasce para ser esse receptáculo de amor, em que todas as incompreensões vão ser colocadas dentro de uma panela só. Para quê? Para que elas se tornem compreensões. Todo desamor seja colocado numa panela só, para quando a gente quiser brigar, estourar a panela, vem aquela coisa, a gente está errado. Tem que voltar, a família é essa, até que um dia a gente entende, a minha família é essa, ela é a certa, eu estou no canto certo, eu estou onde eu mereço, e na hora que eu entendo que eu estou onde eu mereço, por mais que eu não veja hoje, eu sei que existe uma história espiritual anterior, que se hoje eu fui injustiçado, muito provavelmente ontem eu fui algoz. Mas não importa quem é que tem culpa, não importa. O que importa é que se a gente está numa família, se é uma família, ela é um vaso. Se ela é um vaso, esse vaso só presta se ele estiver cumprindo a finalidade dele. Se é um pote, se é um vaso, e a gente olha que a nossa família, para nós, está cheio de ódio, rancor, mágoa, esse vaso está o quê? Cheio do que é contra a natureza daquele vaso. Ele foi feito para ser ruim ou para ser bom? O pote, para ser bom e útil. A família foi feita para ser boa ou para ser ruim? Boa e útil. Se a gente está cheio de troço que a gente não quer dentro da nossa família, se a gente acha a família Doriana sempre na família dos outros, Cleibon, da Lourinha se balançando, a família toda sorrindo, e a gente não coloca as cores da Doriana, o sorrisinho da menina na nossa cara, nossa casa não vai ter esse sorriso. Lembra daquela propaganda da manteiga Doriana? Não era que tinha uma menininha lourinha nos anos 80? Porque eu estou velho já, né? Se balançando e a família sorridente. Essa é a família que a gente quer. Mas por que a gente não faz? Porque o vaso família está cheio de contradições. Mas por que Deus fez isso comigo? Porque Ele te ama. Porque Ele colocou você no canto certo. Porque Ele colocou no canto que se você aceitar que aquele canto é assim, e deixar de ser apegado ao seu conceito, deixar de olhar para o jardim do outro e achar que a grama é mais verde, e você engolir que a sua realidade é aquela, e que nela tem algo a ser retocado, e você começar a ver, e depois começar a retocar, vai dar certo. Mas tem um problema em casa, vai lá para a janela olhar para o jardim do vizinho, não vai dar certo. Ter um pai em casa e olhar para o pai do vizinho, não vai dar certo. Mas ter um pai em casa, mas meu pai, ele é alcoólatra, ele é drogadicto, ele é assediador, ele é um dependente de amor e sexo, meu pai é louco. É?
Que bom, mas ele é o que seu? Você disse o quê? Meu pai. Ah, meu pai. Lembra? O vaso da família, se está cheio de drogadicto, dependência de amor e sexo, alcoolismo, e você não quer, você quer isso dentro do seu vaso? Vocês querem? Não, então tira, limpa. Mas como é que eu vou limpar? Você não já disse que por mais que eu ame alguém, eu não posso tomar o remédio pela pessoa? Mas você já fez a sua parte? Por exemplo, já falou alguma vez, já jogou algum papel, por exemplo, para um drogadicto, dizer que existe, por exemplo, narcóticos anônimos? Que existe uma programação de passos, que milhões de pessoas assumiram que tinham o problema de dependência às drogas, dentre delas o álcool, e que a vida deles ficou insustentável, e que essas pessoas que assumiram que tinham um problema, entenderam que também existia um poder superior a elas mesmas, entenderam que sozinhas elas não conseguiam, mas que juntas elas conseguiriam o que jamais conseguiriam sozinhas, e que tem grupos como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Neuróticos Anônimos, Codependentes Anônimos, Dependentes de Amor e Sexo Anônimos. Ah, eu não sei, meu pai é teimoso, meu irmão é doente. Bom, já tentou? É diferente de simplesmente rejeitar, simplesmente ignorar, de tentar. Porque a maioria das vezes, a gente não tenta melhorar, a gente não vai abrir a mente, buscar novos horizontes, a gente quer criticar, a gente quer agredir, a gente quer deixar o pote, na verdade, mais cheio do que a gente não gosta. E a gente perde uma grande oportunidade de fazer a nossa parte. Por quê? Porque a gente está olhando mais para o parentesco e para os casos materiais, esquecendo a essência espiritual. Se é louco, já procurou um psiquiatra para ele, mas ele não vai. Você já procurou? Porque a maioria das vezes a gente não procura. A gente rotula, separa, afasta e critica. Não é assim não? Mas quando a gente é rotulado, separado, afastado e criticado, a gente fica indignado. Dá trabalho. Usando a metáfora da Bíblia, até para Deus criar o mundo, Ele levou vários dias. Deus, como é que você quer ajudar alguém? Não tomar remédio por ele, mas ao menos tentar mostrar. Já pensou em entender que um pedófilo, um incestuoso, por horrível que seja a coisa, se ele é seu pai, ele é seu pai e não tem outro? E que nada que você faça vai fazer com que ele deixe de ser seu pai. Vai? Não adianta. E aí? Bom, se você puxar a Bíblia, tem o tal do perdão de quantas vezes? 70 vezes 7 vezes. Mas não quer dizer só ignorar, é tentar ajeitar mesmo. Como é que eu faço? Já tentou se colocar no lugar? Quem já ouviu falar de dependentes de amor e sexo anônimos? Quem já ouviu falar? DASA. Quando vocês virem qualquer pessoa com problema de relacionamento,
principalmente questões sexuais ou amorosas. Depois dê uma olhada na internet, DASA, a entidade internacional de anônimos, usa os passos de Alcoólicos Anônimos para uma recuperação focada em amor e sexo. Quando você começa a ver por que é, entender, dar uma lida na literatura, você começa a ver que aquela pessoa que era o agressor da criança indefesa é doente. Não adianta. Ah, mas não sei o que. Não adianta, cara. Pensa que tu vai deixar que teu pai deixe de ser teu pai. Agora, se quiser uma resposta séria, vai ter que ter uma procura séria. Entenda, não tem escapatória, não tem escapatória. Todo mundo tem que perdoar. Se tem 1000 bolinhas no teu cordão, que são 1000 encarnações, toda vez, é uma vez, teu pai pratica assédio contra ti. Se você não perdoa e ele não se ajeita, na outra vez você pratica contra ele. E assim vai e volta, vai e volta, vai e volta, até um dia que você diga assim, é mesmo. Eu vou aceitar, você é assim, mas é meu pai, e eu sou assim, mas eu sou seu filho, e nós vamos ter que nos enxergar como pai e filho, nos compreender e vamos nos ajudar. Bom, na próxima vez é diferente. Sabe o que vai acontecer? Depois de 1000 vezes você teimando com o seu pai, um fazendo com um, o outro fazendo com o outro, aí um dia vocês chegam e aparecem como um pai e um filho que se amam. Porque um dia deixaram de se digladiar e de lutar e se aceitaram e começaram a trabalhar juntos. Alma gêmea não quer dizer que é só alma de amor, não. Pode ser uma alma dentro, um problema desse. É que fica junto até se ajeitar. Isso é um laço espiritual. Entenda, família é lugar de quê? De amor ou de ódio? Amor. Quem é que tem família perfeita aqui? Agora a mesma coisa, ninguém tem não. Mas não tenho dúvida, quando começar a aceitar a família que tem e começar a fazer a sua parte, começar a entender que quem está ferido, fere, e que se você está ferindo, isso é um sinal. Qual o sinal? Não tenha dúvida, se você está agredindo seu pai porque ele agrediu, você está ferido. E o que eu faço? Se cure. Se trate. Se for o caso, dê um tempo com seu pai, se trate e volte. Aí se resolve. Aí uma família começa a ser o que a gente entende como família, que não está na casa do vizinho não, está na nossa. Aí um domingo fica massa, a gente sai daqui e dá uma voltinha lá na casa dos pais. Mas se meu pai morreu, é só pensar, orar, perdoar de coração, libertar. Quem ama, liberta. Por mais que ele, do modo que você entende, não te ame, provavelmente ele te ama com tudo que ele pode. E não faz mais porque ele também não sabe. Porque do mesmo jeito que você é doente, ele é também. Porque idade não tem muito a ver com maturidade, tem? Idade não tem muito a ver com maturidade. Tem? Não. Então, sejamos nós a mudança que nós queremos ver no mundo.
Tem lógica o que eu estou dizendo? Está vendo? O poder está no vazio. A roda, diz lá o livro, o Tao Te Ching do taoísmo, tem lá o círculo, os raios, o pneu, mas o poder dela está no vazio. É aquele buraquinho vazio onde entra o eixo, que é o eixo que carrega a carroça. O pote é de barro, tem arrudia, é pintado, mas o poder dele é no vazio, porque é no vazio que você vai botar vinho, água, sabão, sei lá. Então a família pode estar pintada de assédio, de peia, de grosseria, de tudo no mundo, mas é porque ela está cheia. E tira isso aí de dentro, limpa e começa já por aí a trazer organização, limpeza, brilho, amor, bota. Porque uma coisa que é engraçada, ódio enche, a gente cansa, dói, adoece, a pressão sobe, o amor não. Pode botar, perdão e amor, pode arrochar. Tem uma passagem, é um livro da monja Coen, acho muito interessante, ela é budista, me marcou muito. Eu gosto dessas historinhas. Questão, por isso que eu falo do apego, né? Laço de família, o que é isso? Apego ao laço do nome família, e a gente esquece da essência do que é uma família. Um vaso de amor, um local de encontros e de aprofundamento de bons encontros, de amadurecimento coletivo. Ah, tá, o erro é teu, a trave no teu olho. Diz, lê de novo o que é família. Pode pregar, quem gosta de tatuagem pode tatuar, família é amor. Aí você vai chegar em casa, olha aí a esculhambação aqui em casa. Olha aqui no braço, lembra cada dor que você teve, assim, a picada, né, lá na... Família é amor. Cada chibatadazinha da agulha lá em você, a família é amor. Ou prega lá na tua casa, família é amor. Porque na hora que você olhar na sua casa e ver o contraste, aí você vai dizer, começa a limpar para enxergar o amor. Aí vai ter. É igual o que está acontecendo, a gente chegar num lago que fica cheio daquelas plantas, né? Não, a gente não vê o lago. Então, família é amor. O lago é maior do que as plantas, né? Não? E mais profundo. Só que está cheio de plantas. O que você faz? Afasta. Nem enxerga o outro, enxerga o amor. E era o que eu ia contar do caso da monja. Ela aprendendo o Zen budismo lá pelo Japão, e tinha um grande mestre, muito respeitado. E essas questões de mestres espirituais, o pessoal atrela muito a questão de sexo. Aqui no Espiritismo, né, o pessoal falou muito do João de Deus. Eu disse, eu não posso julgar nem condenar. Ele diz que é inocente, os outros dizem que não. Cada um age por si. Eu só sei de uma coisa. Cada erro que a gente comete, Deus vai nos dar a oportunidade de corrigir. Seja nessa encarnação, seja nas próximas. Mas na história que a monja Coen conta, não sei se vocês já viram, que é uma história milenar, e contavam para ela ensinando, né? Diz que um monge respeitadíssimo, conhecidíssimo, Ana, no lugar, era um senhor. O pessoal ia lá, se consultava com ele, falava com ele. E tinha uma menina lá na cidade, uma moça muito bonita. Um dia, essa menina aparece grávida. Quando os pais descobrem que a menina está grávida, vão para cima dela, né? Para dizer quem é que tinha feito aquilo com ela. O que ela disse? Foi o monge. Como? Ele é o homem mais respeitado, ele é um monge, ele é um senhor, ele
Ele mexeu comigo e me engravidou. A família foi lá para o monge, com ódio. O senhor fez isso. A menina disse isso. Você não presta, você é um falso, você é um farsante, você não vale nada. Ele só olhou para eles e ficou calado. Não fugiu, não rebateu, não se defendeu. Porque para ele se defender, ele ia ter que atacar ela, ia ter que dizer que ela estava mentindo. Ele não disse nada. Tá bom. A questão como a gente é muito centrado no material, né? Por isso que eu falei de laço de família e as coisas materiais que acontecem. Imagine aí a cabeça. Deve aqui, eu estou vendo algumas pessoas mais jovens, deve ter um negócio agora, tem uma prática do cancelamento, né? Virtual. Olha, a pessoa falou não sei o que, é cancelada. O que é cancelada? Eu não te vejo mais. Você morreu. Então o que aconteceu com o monge milênios atrás? Foi cancelada a comunidade que vivia lá e que levava doações para ele, que admirava, ele foi cancelado. Imagina você cancelado, sabe, você ser idolatrado, amado, e depois todo mundo dizer que você é um assediador, pedófilo, bandido. Só gera problema quando? Quando você é apegado ao que as pessoas te dão. O monge era maduro. O monge tinha uma evolução espiritual realmente madura. Ele não se abalou. Ele aceitou. E agradeceu. E ele que era visto como um Deus, sem nunca ter se portado como, ficou no mesmo lugar, do mesmo jeito, com a mesma prática. Meditava todo dia, limpava as coisinhas dele. No dia que ele chegou ao tempo do sucesso e a depois em que ele foi cancelado. Ele não vivia das pessoas, mas as pessoas achavam que sim. Os tempos passaram, a criança nasceu. O que a família fez? Pegou a criança da mãe e foi lá entregar para ele. Agora, cria aí o fruto dessa desgraça que você causou na nossa família. Foi o que o monge disse? Obrigado, tudo bem. E começou a criar a criança. Cancelado para o povo, mas para ele tinha ligação com a consciência dele. E a consciência dele estava o quê? Limpa. Os budistas, muitos não acreditam em Deus. Nós acreditamos. Então a gente tem que estar em paz com a gente e com Deus. Ele começou a criar a criança. Está vendo o jeito que ele era, ele continuou a ser como um pássaro. Ele canta, não quer saber se tu está escutando ou não. A flor, ela desabrocha linda, cheia de cores. Ele não quer saber se tu vai olhar, se acha feia, bonita. Ela se abre. Então, para a gente ser bom, a gente tem que ser por natureza. Não é para ninguém ver, não. Não importa se a pessoa vê ou não vê. Nem esconde, nem mostra. Tanto faz. Aí o monge ficou com a criança. Passado um tempo, a mãe, que era a menina, sentiu uma coisa de mãe, né? Uma mãe, quem tem filho, sente saudade. Foi tirar da criança dela logo que nasceu. Aí bateu aquela coisa de mãe, olha o que é uma família, né? A dor, né? Ela queria ver a criança, só que a família não deixava. A família tirou a criança, entregou para o pai, que estava isolado de todo mundo, e ela não podia ver a criança. Aí ela não aguentou.
Anos mais ou menos. A mãe não aguentou mais, de saudade da criança. Aí chamou os pais e disse: eu menti. Foi o fulano de tal, que era um rapazinho, que ela não quis prejudicar ele, porque ele era um menino. E disse que tinha sido um monge. Aí a família ficou morrendo de vergonha. Foi falar para a comunidade toda, querer reconstruir a imagem do monge. E criaram coragem. E foram lá buscar a criança. E quando chegaram lá, contaram a história, né? Da mentira, pediram desculpa, pediram perdão. E o monge o que fez? Com a mesma cara que ele recebeu no dia que elas disseram que ele tinha mexido com a menina, né? Ele sorriu. E imagina aí a situação, ó. Ele criou o menino, já estava uma criancinha. Aí o que acontece quando a gente começa a criar? A gente pega gosto, né não? Mas não era dele. Como nada é nosso, tudo é do pai, né não? Estava lá. Aí chegaram e disse: a gente vai buscar o menino. Ele sorriu, pegou a criança e disse: muito obrigado, pode levar. E acaba a história. É forte. Por que é forte? Porque dificilmente a gente faz assim. A gente faz as coisas para os outros verem. A gente é apegado ao nosso nome, à nossa imagem, à nossa família, à nossa linhagem. Só matéria. E aí a vida fica doida, porque a vida é espiritual. A matéria é só uma forma de nos ensinar. Mas a gente confunde, por erro nosso, o valor das coisas, a importância do vazio, do pote. Esquece que o valoroso é o vazio e dá valor mais à forma do pote. Esquece que é mais importante entender que a família é um lugar de quê? De amor, educação mútua, compreensão e crescimento coletivo. E olha para a família que a gente tem, cheia de dificuldades, que a gente também tem, e dá mais valor às dificuldades do que lembrar que se está sujo é para a gente limpar. Se está desarrumado é para a gente arrumar. Ah, mas eu não posso fazer pelos outros. É impressionante, quando a gente começa a fazer e o povo começa a ver que dá certo, os outros começam a fazer também. Não é assim não? Por que a gente não faz? Porque um bocado de gente que olha e diz assim: olha, o fulano de tal deixou de beber. Bicho, sai vergonha, chega lá na prisão, vira crente. Mas tem alguém que diz assim: poxa, aquele nóia, aqui andava na rua todo sujo, bebendo, se drogando direto, cometendo atrocidades sexuais. Ele parou, foi preso, passou tanto tempo, se soltou, já está com meses. Todo dia a gente fica pensando: amanhã ele cai, né? Cai do cavalo. E ele não cai. Está lá igual o monge, fazendo a programaçãozinha dele. Aí um dia as pessoas olham e dizem assim, um bocado de papudinho que era com ele, olha e diz assim: rapaz, se aquele doido pode, e ele é igual a mim, e eu bebia com ele, por que eu também não posso? Aí começa a chegar lá: e aí, mas como é que tu fez? Não? Não, eu fui lá na prisão, eu conheci Alcoólicos Anônimos, lá eu conheci Narcóticos Anônimos, lá eu conheci pessoas que conheceram Deus, não sei, e eu estou gostando. E como é isso aí? Tem que ser preso? Não, mas tem uma porta de AA aberta em todo o bairro.
Tem uma porta de narcóticos anônimos em todo canto. Hoje tem as portas de grupos online. Quer mesmo parar? Tu tem mesmo esse problema? Tenho. Olha aí. Então, entendermos a natureza das coisas e trabalharmos com a natureza, não é isso? Entendermos o que é uma família, olharmos para a família que a gente tem e trabalharmos contra ou com ela. Não adianta negar. Não adianta. Quem está doente, transmite, adoece. Quem está ferido, fere. Então, realmente, como dizia o Gandhi, sejamos nós a mudança que nós queremos ver no mundo. Entendamos que o parentesco corporal é só um detalhe, mas que os laços espirituais são e serão eternos para o nosso aprendizado. Então, vamos fazer a nossa parte hoje. Que nós possamos ter uma semana de alegria e que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificarmos as que nós podemos e sabedoria para percebermos a diferença. Que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Muito obrigado. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a cidadania, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órgão do Pai. Senhor, que a nossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não nos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita hoje aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a paz, a esperança, a fé. Deus, no raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade pergunta e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte alcançar a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a qualidade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade e a humildade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa puríssima e santa imagem. Assim seja. Boa tarde. A gente pede que esse ambiente se harmonize, né? Fique em paz, emocionalmente, no seu corpo. Porque a gente tem só esse ambiente aqui no pequeno, que todos nós
Vitalizar todos aqueles que estão doentes e precisam de ajuda. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conhece, se me recebo ou me levanto, conhece os meus pensamentos. Deitado sabe todos os meus passos, e antes que haja mim palavras, sei que tu me conheces, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Deus, me cercaste em volta, tuas mãos me repousam, a ciência é grandiosa, não alcanço de cavalgar. Se eu subo até o céu, sei que ali também me encontras. Se o abismo está minha alma, sei que ali também me amas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Assim seja.